Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E a gente vive conectado praticamente o tempo inteiro. É trabalho, videochamada, casa inteligente, jogos online e inteligência artificial. Mas tudo depende da internet. E quanto mais dispositivos conectados ao mesmo tempo, maior a necessidade de uma conexão rápida e estável. Mas será que o Wi-Fi que a gente usa hoje está preparado para essa nova rotina digital? No episódio de hoje, vamos entender o que muda com a chegada do Wi-Fi 7, a nova geração de conexão sem fio que promete mais velocidade, menos interferência e uma internet muito mais preparada para o futuro. Você também vai conferir. China quer transformar robôs humanoides em colegas de trabalho. Google agora quer usar o seu histórico de buscas para entender você ainda melhor. E Hyundai cria a película que deixa o carro mais fresco no calor. Eu sou a Fernanda Santos. E esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio e explicar como essa nova geração funciona e o que ela muda na prática para consumidores, operadoras e dispositivos conectados, a repórter Elisa Fontes conversou com Samir Vani, diretor de desenvolvimento de negócios da MediaTek para a América Latina e colunista do Canaltech. Durante o papo, eles falaram sobre o Wi-Fi 7, inteligência artificial, casas conectadas, streaming, futuro do Wi-Fi 8 e os desafios da conectividade do Brasil. Primeiro, bem-vindo ao podcast Canaltech. A gente está falando aqui de um tema que está no nosso dia a dia, acho que de qualquer um hoje em dia, né? A gente está em casa, a gente está conectado o tempo inteiro, a gente não deixa, né, de se conectar. E aí o Wi-Fi ele tem sido bastante algo que vai além de ser uma internet sem fio, né? Apenas uma internet sem fio, vamos dizer assim. Ele já faz parte de uma rotina mesmo digital. E aí eu queria entender de você o que mudou no comportamento das pessoas para que existisse tanto essas redes, né, cada vez mais avançadas mesmo, esse tipo de conexão. O mundo mudou, as pessoas têm outras necessidades em relação à conexão à internet. Porque toda vez que a gente fala em conexão à internet, talvez a gente volte lá atrás, no início dos anos 2000, ou até antes, e fala assim, eu entrava num site, não. A tua vida está na internet hoje, suas redes sociais, o seu banco, enfim, uma série de serviços que você utiliza no dia a dia. E aí você precisa que essa conectividade ela seja 100% do tempo, né? Então, ela tem uma boa velocidade, ela tem uma boa qualidade, e que você tenha confiabilidade. Então, eu acredito que você, como consumidor, no final das contas, você busca isso daí. Então, para a gente entrar um pouco mais no tema, né, do nosso podcast, realmente explicar mesmo para o nosso ouvinte aqui o que é o Wi-Fi 7, né? A gente está falando de uma sétima geração. O que diferencia esse tipo de conexão das gerações anteriores agora? O Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E, né? E aí, que são hoje ainda os padrões mais comuns, né? A gente está falando de um Wi-Fi que ainda está que tem implementação, é isso? Bom, o Wi-Fi 7, ele já é uma realidade em alguns países, né? Principalmente aí, partes da Europa, partes da Ásia, partes da América do Norte. Por quê? Né? Porque toda tecnologia ela começa geralmente com um preço um pouco mais elevado até você ter escala, e aí você com a escala você consegue baixar os preços e aí ele se torna mais popular entre outras regiões do mundo. Então, sim, ele já começou, ele já é disponível, já é disponibilizado aí em várias operadoras quando você assina em outros países. Isso a gente começa a observar que está começando a chegar no Brasil, já há um ano, ainda de forma um pouco mais tímida, né? Mais uma vez devido ao preço dos equipamentos, mas acreditamos que já para o ano que vem, 2027, o Wi-Fi 7 vai ser já uma realidade para vários assinantes de banda larga no Brasil. O que ele traz de novidade? Então, você mencionou aí o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E. O Wi-Fi 6E,
ele trouxe essa frequência adicional, né? Você trabalhava em 2.4 e 5 GHz de frequência, e agora você também trabalha em 6 com a chegada do Wi-Fi 6E. E já no Wi-Fi 7 ele já vira uma coisa nativa, então ele já é incorporado essa frequência extra, e ele começa a ter uma série de vantagens no uso múltiplo dessas frequências. Então, o que é um ponto que eu acho super interessante, super bacana, que é o seguinte: você está conectado ali com o teu aparelho, você está, sei lá, com o teu celular, e ele tem a capacidade de se conectar, eventualmente, nas 3 frequências, 2.4, 5 e 6, ao mesmo tempo, e você consegue ter, de novo, né, a questão da confiabilidade. Então, como você está pendurado em 3 frequências ao mesmo tempo, você tem uma confiabilidade maior, que a sua conexão não vai cair, você tem um alcance maior, dado as diferenças das frequências, e você também tem uma velocidade maior. Então, o Wi-Fi 7 ele explora muito a questão de velocidades superiores e de um nível maior de segurança em relação a você ter a capacidade de estar conectado o tempo inteiro. E aí, para entender até quais que são os problemas, né, do cotidiano mesmo, que o Wi-Fi 7 tenta resolver. Mas um dos problemas clássicos, né, é a coisa de você morar, de repente, num prédio, e você tem uma densidade gigantesca ali do seu apartamento, você observa inúmeras redes de Wi-Fi coexistindo ao mesmo tempo. Então, você tem problemas bastante grandes aí de interferência entre essas várias fontes de Wi-Fi. Então, o Wi-Fi 7, ele apresenta, por várias metodologias, uma qualidade superior no que tange a você ter um controle melhor sobre esse nível de interferência tão grande. Então, isso daí, por exemplo, te ajuda muito. Até a gente mencionou, por exemplo, a questão da frequência de 6 GB, é uma frequência ainda muito pouco utilizada. Então, a frequência de 6 GB ela te ajuda também a escapar um pouco dessas outras redes de 2.4 e 5, que já começam a ter uma densidade muito grande, um nível de interferência maior. Então, você consegue escapar para outros lados, né? E, obviamente, tem os mecanismos dele de recomposição de sinal, de seleção de sinal, onde você tem uma questão aí que a gente mencionou sobre essa capacidade de ele não se deixar afetar por esses outros sinais, né? Então, ele é mais resistente à interferência. Em relação ao IoT, acho que é super bacana que, de uma maneira geral, a gente tem cada vez mais, eu vou colocar assim, coisas, né, conectadas em casa, sendo IoT ou não sendo IoT, né? Então, antigamente, você tinha ali, talvez, um computador, 2 computadores, dependendo de quantas pessoas existiam na sua casa. Hoje em dia, você tem teu telefone, teu tablet, teu computador, a sua TV, e aí você começa a entrar com lâmpada, você começa a entrar com interruptor, a geladeira, a máquina de lavar louça, a máquina de lavar roupa. Então você vai adensando cada vez mais esse número de elementos conectados à sua rede. Com a chegada do Wi-Fi 7, ele também fica melhor preparado, vamos dizer assim, para um maior número de elementos, de coisas, ou vamos colocar coisas assim bem no geral, que possam estar conectados ao mesmo tempo, né? O que você tinha até o Wi-Fi 6, por exemplo, é que você tinha um número pequeno de elementos que podiam estar conectados, então ele necessariamente ele conectava e desconectava para outro conectar. Agora, com a chegada do Wi-Fi 7, você consegue suportar um número muito maior de elementos que vão ficar ali 100% do tempo conectado. E algumas outras vantagens que eu acho interessantes, assim, com o Wi-Fi 7, por exemplo, quando você está ali conectado no teu telefone, por também uma série de mecanismos extremamente técnicos que eu não vou entrar em detalhes, você consegue até economizar bateria do seu smartphone. Então, quando você tem uma conexão de Wi-Fi 7 do seu smartphone com Wi-Fi 7 da sua rede, ele consome menos energia. Então, isso é muito útil, dado
o que a gente fala aqui de ter uma série de coisas conectadas, que de repente vão usar uma pilha, vão usar uma bateria, e você vai ter um uso muito maior, muito mais prolongado desses elementos. Daí, Samir, para a gente entrar num outro campo assim também, de utilizações que a gente tem da conexão, a gente tem visto cada vez mais streaming aí, né? As pessoas assistem filmes em alta qualidade, 4K, transmissão ao vivo também é um outro desafio, mas a gente está vendo a chegada aí da TV 3.0, né? Que também é um outro desafio de conexão, de conectividade. O quanto isso também vai pressionar para que a gente também tenha essa implementação de uma internet mais avançada, né, de um Wi-Fi mais avançado. O consumidor ele realmente vai ter que repensar ali o roteador que ele tem em casa por conta disso? Eu acredito que sim, né? A gente estava falando aqui da questão do trabalho, do estudo, mas você está trazendo a questão do entretenimento e o mundo mudou, né? É até interessante, né? Eu tenho filhos pequenos, eles não sabem nem o que é TV aberta, eles só veem streaming de vídeo, transmissão ao vivo por internet de jogos, né? E jogos, vamos dizer assim, ou jogos de futebol, essas coisas. Então, assim, o nosso dia a dia mudou, a nossa realidade mudou. Eu acredito que isso, de uma maneira geral, vai sim pressionar para que você tenha essa robustez cada vez maior no serviço da operadora. Isso sem contar, né, com a tal da inteligência artificial chegando, que também vai ser um elemento que vai demandar muito da conexão, que vai demandar muito de uma comunicação constante entre os devices que você tem na tua casa, os equipamentos que você tem na sua casa, com algum data center em algum lugar do mundo. Então, essas duas coisas com certeza vão pressionar, sim, uma utilização cada vez maior de Wi-Fi, de sinal cabeado dentro da sua casa. Certo. E aí, em relação mesmo a olhando para a América Latina, assim como um todo também, qual que é a posição, né, que como região a gente fica, assim, no fornecimento dessa conexão? Como é que a gente está e quanto a América Latina e também enquanto o Brasil, assim? Acho que o Brasil ele tem uma posição de liderança na América Latina, quando você analisa alguns indicadores de cobertura, de internet rápida, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem como é que eu posso dizer, esse efeito das pequenas operadoras, né, dos ISPs. Mas é um número realmente absurdo, que não é uma realidade em nenhum outro país do mundo, por exemplo. É uma coisa que só acontece aqui. E que, de certa maneira, nos ajuda muito a cobrir esse país tão grande. Essas operadoras, né, pelo nível de competitividade, elas também fazem o seu melhor ali, muitas vezes, em entregar bons equipamentos. Então, você vê que o Brasil ele tem um nível de equipamentos mais modernos que alguns outros países da região. Mais uma vez, o nível de cobertura da própria população é também muitas vezes superior a outros países. Claro, tem outros países que são menores e essa taxa fica um pouco mais fácil de ser coberta, né? Mas, assim, dadas as proporções do Brasil, a gente tem uma posição muito boa. A gente, obviamente, tem os nossos próprios desafios aí de legislação, de tentar trazer produtos a um preço mais acessível para a população, mas, de certa maneira, eu acredito que a gente está muito bem posicionado. Até adiantou um pouco aí do Wi-Fi 8, acho que você trouxe bastante das questões que o Wi-Fi 7 está resolvendo agora, mas pensando futuramente, né? O que as próximas gerações elas vão resolver mais? Ela vai resolver mais a velocidade, ela vai resolver mais a inteligência da rede? O que a gente pode esperar? Próximo passo, que é o Wi-Fi 8, ele vai trabalhar muito a questão da robustez, né? Então, você ter uma rede ali, vamos chamar assim, né, a prova de bala ali o tempo inteiro, para que você esteja sempre conectado. Então, a indústria entendeu que já chegamos a um nível de velocidade que é bastante razoável para a maioria dos usos, né? E agora o que nos falta é essa robustez. Então, ela precisa ser uma rede muito robusta, que dê cada vez mais a capacidade das pessoas terem um nível de velocidade bom ao se conectar.
né? Então, vamos dizer assim, se no Wi-Fi 7 nós subimos o teto aqui da velocidade, agora, com o Wi-Fi 8, a gente vai querer subir o piso, né? Para que você tenha cada vez uma diferença menor entre a sua maior e a sua menor velocidade. E, obviamente, que você nunca fique sem conexão em nenhum tempo. Para isso, tem algumas diferenças na tecnologia, tem alguns benefícios. Um dos benefícios que eu acho muito interessante vai ser uma capacidade que ela vai trazer, onde você, utilizando um roteador Wi-Fi 8, e vamos dizer que você está lá com o seu telefone, utilizando o Wi-Fi 7 ou 6, ainda assim você vai ter um aumento de velocidade nesses aparelhos antigos, né? Então, que é uma coisa que sempre, aqui na MediaTek eu escuto, falando, pô, mas e eu que tenho um device mais antigo? Não, dessa vez você, inclusive, você vai ter um ganho. Então, todo o ambiente vai ficar melhor preparado quando você migrar para o Wi-Fi 8. Então, na questão da conectividade do celular, do residencial, eu acredito que o Wi-Fi 8 vai fazer um papel muito interessante de garantir que você consiga estar conectado o tempo inteiro. E por que isso é importante, Elisa? Porque com a chegada do IA, agentes de IA, skills de IA, né, habilidades e uma série de coisas que vão surgindo, o que nós observamos é que cada vez mais o seu dispositivo na sua casa, ele vai ter uma comunicação frequente com a rede. Então, não era mais só a questão, por exemplo, só do streaming, onde você fica fazendo download daquela informação, mas não, a informação ela vai, né, ela faz o upload e volta, e isso o tempo inteiro. Por quê? Porque você está se conectando o tempo inteiro via uma série de agentes. Isso deve acontecer nos próximos 5 anos, com certeza. Então, isso vai forçar também para que você tenha dispositivos que sejam capazes de trafegar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o Wi-Fi 8 também vai endereçar bastante desse novo uso da internet, né? O que eu posso adicionar em relação a isso? Mais do que também a conectividade residencial ou fixa, vamos dizer assim, você também vai ter, nos próximos anos, a chegada do 6G, você vai ter a chegada das redes não terrestres. Então, cada vez mais você vai ter mais fontes de sinal de internet, então você não vai escapar mais em nenhum segundo de estar conectado com uma qualidade bastante grande. E vamos agora para o Giro de Notícias. E você já errou uma música, ou digitou algo errado, ou colocou um sticker no lugar errado no Instagram? Agora talvez não precise mais apagar tudo. O Instagram começou a liberar a edição de stories já publicados. Com a novidade, será possível fazer pequenos ajustes no conteúdo depois que ele já estiver no ar, como trocar música, corrigir texto ou mexer em elementos da postagem. A função está chegando aos poucos para os usuários e atende uma reclamação antiga de quem precisava apagar e repostar stories por erros simples. A mudança faz parte da corrida do Instagram para deixar a criação de conteúdo mais rápida e prática. E o Google quer transformar sua busca em algo cada vez mais pessoal e talvez até demais. A empresa anunciou novos recursos de inteligência artificial que usam o histórico de pesquisas dos usuários para entregar respostas mais contextualizadas e recomendações mais precisas. Na prática, a IA poderá lembrar assuntos pesquisados no passado, retomar temas antigos e entender melhor os interesses de cada pessoa ao longo do tempo. A novidade reforça a aposta do Google em experiências mais inteligentes, mas também reacende o debate sobre privacidade e quanto da nossa vida digital está sendo usada para treinar essas ferramentas. E a Hyundai apresentou uma película inteligente que promete diminuir aquele calor absurdo dentro do carro parado no sol. Segundo a montadora, a tecnologia conseguiu reduzir em até 12 graus de temperatura interna do veículo durante esses testes. E a película funciona refletindo parte dos raios infravermelhos do sol, que são os principais responsáveis pela sensação de abafamento. E o mais interessante, ela faz isso sem deixar o vidro super escuro ou comprometer a visibilidade. Além do conforto,
A novidade também pode reduzir o uso do ar-condicionado, ajudando carros elétricos a economizar bateria e modelos a combustão a gastar menos combustível. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Natan Vieira, Viviane França e Paula Amaral. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!